Olá, bom dia. Eu sou o Willis e todos os sábados eu costumo fazer uma live. A partir aí das 11 horas eu faço uma live. Quando eu falo a partir das 11 horas, pode ser 11h10, 11h20, 11h50. É o que dá, né, gente? Então, bom dia para todos e hoje é sábado, né? 17 de setembro de 2022. E o assunto hoje, eu estou respondendo aqui algumas questões dentro desse assunto. Uma questão que foi colocada para mim é sobre questão de religião, né? Eu falo coisas aqui que às vezes as pessoas pensam que eu estou falando de religião. Na verdade, eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, eu falo de comportamento, eu falo de humanidade, são vários aspectos. E tudo isso envolve, né, esses assuntos que eu trato. Eu estava até pensando, né, sobre a espiritualidade. Como eu já contei para vocês, eu estou escrevendo um livro autobiográfico e então isso, na medida que minhas memórias eu vou colocando no papel, como diz, né? Então as questões vão aparecendo e eu vou revendo inclusive coisas da minha própria vida, é lógico. E um dado, por exemplo, que eu tenho observado, ainda não cheguei numa parte bem clara sobre isso, né? É sobre religião, porque eu já passei por algumas religiões, sabe? Religiões institucionais. Mas eu nunca fiquei preso, né? Nunca fiquei preso na religião em si, em religiões em si. Por força de que eu fui descobrir mais à frente que eu não, digamos assim, eu não gosto muito de pertencer a essa ou aquela instituição, etc. Eu já entrei em várias instituições e já saí. É tipo assim como você entra, você sai. Estou falando de instituições. E então eu percebi que, por exemplo, a espiritualidade sempre esteve presente na minha vida de alguma forma. Às vezes eu não sabia, né? Houve tempo que eu não sabia nem definir claramente o que era espiritualidade. Então, mas sempre esteve presente. Eu sempre fui aprendendo, fui lendo, fui vivendo. E uma coisa que eu aprendi muito foi isso, né? Até de separar o joio do trigo, como já disse o Cristo. Essa é uma questão. Eu sou um cara que eu pretendo ser cristão. A minha ideia é ser espiritualista, né? E cristão. Para alguns, né? Eu sou espírita cristão. Porque eu bebo de todas as doutrinas que estão aí no universo. Então, muita coisa que eu falo tem a ver com essa experiência minha. Eu me sinto bem assim. Outras pessoas se sentem bem de outra maneira. Aí me perguntaram quando eu falo sobre leis naturais, que às vezes eu digo são leis divinas, porque vem do todo, né? Então, me falaram assim, da onde que eu tiro isso? Gente, eu tiro isso de estudo, de pesquisa, de aprendizado, de ouvir, né? De ouvir os outros, de assistir, né, palestras hoje, assistir vídeos e tal, muitas leituras, né, que eu leio o tempo todo dia eu leio alguma coisa. E quando eu falo das leis, por exemplo, as leis herméticas, né, que eu já falei sobre isso em algum vídeo, e falo mais, e vou falar mais ainda sobre isso, né?
Então essas leis que eu falo, essas leis elas são universais porque elas estão no universo. E em algum momento alguém captou a essência dessas leis. Por exemplo, as leis herméticas, né? Tem um cara que eu falo que chama-se Hermes Trismegistus, né? Que é um cara de 3.000 anos antes de Cristo, lá no Egito, naquela região, né? Que ele era um filósofo, um espiritualista. Alguns dizem que ele era um mago, né? Um alquimista. Essas alcunhas, né? Esses apelidos que as pessoas dão não me interessam muito. Me interessa o conteúdo. Mas ele, a exemplo também de filósofos, né? Clássicos, gregos, né? E até mesmo da literatura hindu, né? Lá dos pensadores hindus, lá atrás, até mesmo dos pensadores chineses lá atrás, N anos atrás, eles captaram, na verdade, a existência que o universo ele era regido por leis. Então são várias leis, né, que algumas eu já comentei. A última live que eu fiz eu falei da lei da causa e efeito. Teve gente, por exemplo, da doutrina espírita que me perguntaram, né? Mas isso não é do espiritismo? Não. O espiritismo ele traz em si um conjunto de conhecimentos, né? Pesquisados e tal por Kardec, inclusive com a participação, né, da espiritualidade, mas que muitas leis que estão ali naquela doutrina são leis universais. Assim como o próprio cristianismo, muito do que o Cristo falou já estavam amparados nessas leis universais. Só que é preciso entender a fala do Cristo. As pessoas leem muito as coisas de forma literal. Tipo assim, feijão é feijão, arroz é arroz, né? Banana é banana. E nas doutrinas cristãs, espíritas, hinduístas, janaístas, né, etc., a leitura não pode ser feita, nem deve ser feita literal, porque elas são permeadas por simbolismos para cada tempo. Por isso que essas doutrinas elas vigem no tempo até hoje, porque elas não foram colocadas no mundo para um tempo só. Porque esse um tempo só é a cabeça nossa, do ser humano aqui nesse planeta, que acha que o tempo é só isso que nós estamos vivendo. E o tempo, esse tempo humano, ele é muito reduzido, ele é muito pobre, porque na verdade existe um tempo que eu costumo dizer que é um tempo eterno. É um tempo cósmico onde que tudo está colocado. É preciso aprender mais, né? Hoje eu ainda estava pensando, né, sobre a ignorância. O problema nosso é a nossa ignorância, porque nós não conhecemos muita coisa e falamos de coisa que não conhecemos. Então nós ficamos repetindo coisinhas, né, frases, etc. E com esse negócio de internet hoje tem um monte de frases que as pessoas colocam como se fosse o suprassumo de tudo, mas que são saberes muitas vezes super rasos, né? Sem profundidade nenhuma, e as pessoas não entendem o simbolismo, o conteúdo de tudo que se fala. E então isso aí é um preâmbulo para a gente entender, ou para quem está me ouvindo, me vendo, entender a profundidade de tudo isso. Eu, às vezes, penso, viu, gente? Confessando um pensamento meu. Às vezes eu penso que muito do que eu falo aqui tem gente que não entende.
É. Não é que eu seja o suprassumo de tudo, mas tem gente que não entende, porque as pessoas às vezes estão numa dimensão de interpretação muito rasa das coisas. Então, acham que tudo é reduzido, né? Essa coisa da redutibilidade, digamos assim, né? Do reducionismo. Tudo se resume a isso: pão, pão, queijo, queijo, né? Não é assim a vida. E o tema de hoje que eu estou colocando é um tema que eu captei esses dias ouvindo alguém falar, mas não sobre o tema. Mas eu captei uma frase que essa frase ela nem é nova. E muita gente já falou isso. Na vida tudo tem o seu preço, né? Tudo tem o seu preço, né? E isso é verdade, tá? Aí é que tá uma frase simples, mas que é uma grande verdade. Porque tudo tem o preço. Falei da lei da causa e efeito, né? Que tudo que você... Toda causa tem um efeito e todo efeito às vezes vira causa, etc. Então, a gente precisa compreender isso para quê? Para viver melhor. Então, na vida, nada é gratuito. Sabe essa gratuidade que as pessoas falam? Ah, esse aí, a pessoa teve sorte, a pessoa, né, tipo assim, isso é um milagre, etc. Coisas assim desse tipo, né? Na verdade, tudo na vida tem um preço, e tudo tem uma causa, e tudo tem um efeito. Essa é a verdade. Uma das verdades. Então, muita coisa que nós vivenciamos, o problema nosso, como eu já falei, é a ignorância e a falta de atenção com as coisas. Por quê? Porque as coisas acontecem o tempo todo na nossa vida e nós não temos o bom senso, não temos às vezes a inteligência suficiente para interpretar o porquê de que aquilo está acontecendo comigo, né? E tudo tem o preço, né? Como eu estou falando. Nada vem de graça. Hoje a gente observa que todo mundo quer ficar rico na internet. Você já observou? Tem inclusive cursos para a riqueza, para ficar rico rapidinho, etc. Tudo é besteira. Porque tudo isso vai ter um preço. Tudo tem um preço. Então, se você engana alguém hoje, o preço dessa enganação sua, ele vai aparecer em algum momento. A conta sempre vem. Veja bem, então, tipo assim, a conta sempre vem quando você faz o mal. E a conta sempre vem quando você faz o bem. O resultado sempre vem. Nós que eu falo, é a maioria das pessoas, as pessoas comuns que não pensam, elas não pensam nunca nas consequências dos atos delas, né? Até um pensamento que você tem negativo, por exemplo, ele tem o efeito, ele vai trazer a compensação desse pensamento para você. Pessoas que vivem, por exemplo, julgando os outros o tempo todo, um dia serão julgadas. E um dia, às vezes, não muito longe. Porque assim como você tem essa disposição para julgar os outros têm a disposição para julgar os outros. Então você vai entrar no rol desse julgamento, ou desses julgamentos. Então tudo tem um preço, tudo tem uma compensação, né? Falei até escrevi aí, né, a lei da compensação, porque tudo é compensado na vida que nós estamos vivendo. E até na vida que nós vamos viver ainda. E até nessa vida eterna. Tudo é compensado. Certo? Porque essa polaridade, ora positiva, ora negativa, ela é
uma lei de compensação. Se você eleva a sua positividade, a compensação, aquilo que vem como resultado, será positivo. Se você eleva a sua vibração negativa, pensamentos, atos, etc., provavelmente isso vai ser compensado pelo outro lado. Então, se você vibra no negativo, vibrar no negativo não é só pensar negativamente, é agir negativamente, é desenvolver ações negativas. Então, tudo que você faz, existe uma lei de compensação. Certo? Isso é universal. Isso não é da religião A, B, C, D. Não existe isso, gente. Isso é lei universal. Isso está no princípio da própria criação divina, da própria criação cósmica. Tá lá, tá dentro disso. Todo o universo obedece leis. Aí você vai dizer, mas de onde vêm essas leis? Vamos dizer que vem do todo. O todo é o centro. O todo é Deus, como você quer entender, se quiser entender. Está nessa mente, né? Nessa mente primeira, causa de todas as coisas, etc., que é Deus. Né? Esse grande polo que nos dirige, digamos assim, que às vezes você chama, né? O Cristo nos ensinou a chamar de Pai, porque é primeiro, porque está acima nessa hierarquia, né? Que é o todo, que é o uno. Então, essas leis, elas estão aí desde a criação. Desde a criação, desde que o mundo é mundo, esse mundo criado por Deus, né? Desde que esse mundo é mundo, essas leis, elas estão aí e elas regem esse universo todo que nós vivemos, que não é só o planeta Terra, né? É tudo, tudo e todos. Então, essa lei da compensação, ela está presente o tempo todo, assim como a lei da vibração, né? Existe o polo negativo, o polo positivo, assim como a lei de causa e efeito, assim como a lei da atração, né? A lei da atração é você atrai aquilo que você busca. Se você está na polaridade negativa, você vai atrair o negativo. Se você está na polaridade positiva, você vai atrair o positivo. Se você conseguir entender, veja bem, 1% disso, você vai viver melhor, porque você vai prestar mais atenção em tudo que acontece na sua vida. O que acontece na sua vida e o que acontece ao redor. Porque o que acontece na sua vida não acontece só aqui com você. Acontece nesse universo todo que você está inserido. Então, é preciso entender essas leis para prestar atenção e para que você haja em conformidade com elas da melhor maneira, da maneira positiva, afirmativa, né? Então, nada é gratuito na vida. Se você se esforça, um dia você vai, em algum momento você vai receber o prêmio desse esforço. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa lei, que não existe essa lei, tá? A lei do menor esforço. Essa é a coisa do ser humano, o homem que criou isso. A lei do menor esforço. Eu me esforço um pouquinho e daí eu vou ficar rico. Eu me esforço um pouquinho, daí vai acontecer maravilhas na minha vida. Eu vou na igreja, levanto a mão que aceito Jesus no coração e tudo vai mudar na minha vida, né? E por aí vai. Mas é a lei do menor esforço.
Essa lei, gente, não tem a ver, né, com a natureza divina, humana, nada. A lei do menor esforço é coisa do ser humano preguiçoso, do ser humano ignorante, porque não existe isso. A verdade, se você pensar bem, vai existir a lei do maior esforço, porque você é compensado na vida pelo seu esforço. O problema é que nós também somos o quê? Imediatistas. Nós queremos para ontem. Se pudesse, até para anteontem. Mas não é assim que a vida acontece. Muito do que você faz hoje, digamos assim, da sua batalha de hoje, vai render frutos lá na frente. Então você tem também que ter, né, a paciência. Porque existe o tempo de plantar, né, o tempo de cuidar do que você plantou, o tempo de germinar o que você plantou, cuidar do que germinou, né, para depois vir colher os frutos. É assim a natureza. Esse imediatismo, e principalmente que a internet hoje ela impulsiona nas pessoas, esse imediatismo não tem a ver com as leis naturais. Isso é coisa do ser humano ignorante, pobre no sentido, né, de inteligência, etc. Então, tudo que você faz tem um valor e tem um preço, no sentido assim, tem que haver uma compensação em relação a isso. Há uma compensação. Se você maltrata a sua saúde hoje, amanhã você vai estar cuidando de doenças. Porque os efeitos dos seus descuidos com a saúde, eles vão vir em algum momento. Infelizmente, né? Digamos assim. Eu vivencio isso. Muita coisa que hoje eu sofro, em termos físicos, é o pagamento da minha própria ignorância. Coisas que eu não atentei lá atrás e nem fui ensinado às vezes para cuidar, né? Aí quando chega num período você vai pagar o preço, vem a conta. Por outro lado, muito do que eu já fiz de bom, também vem a recompensa. A questão é isso, né? Você aprender a plantar sementes boas e cuidar bem delas, para que essa compensação boa, benéfica, venha para você. É uma coisa que interessa para todo mundo, né? Na verdade, a questão é se você tem tempo para se dedicar a isso, ou você prefere se esbaldar hoje. Tem gente, por exemplo, ganha um dinheirinho, já quer saber do quê? Ir para balada, beber tudo, comer tudo. Não pensa se amanhã eu preciso de ter uma casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Vamos viver o dia de hoje, né? Como dizem algumas pessoas ignorantes. Então, a gente não tem essa visão, porque não fomos nem ensinados a isso, mas não é porque você não foi ensinado que você vai morrer na ignorância. Existem muitas ferramentas, existe muito conhecimento no mundo para você angariar e para viver melhor. Você precisa investir em você, investir no seu conhecimento, investir no seu aperfeiçoamento para
que você seja compensado, né, por todos os seus esforços. É aí que está uma coisa, né? Porque isso é em prol de você mesmo. Tem gente que diz assim: ah, mas eu não tenho tempo para ficar lendo isso, lendo aquilo, eu não tenho tempo para ficar assistindo palestra e tal, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Só que você não sabe usar o seu tempo. Aquele tempo que é seu, você não sabe usar. Você vive distraído por aí, né? Porque são muitas, que eu já falei isso um monte de vezes, são muitas as distrações, né? Que esse mundo caótico que nós vivemos, são muitas as distrações que ele nos apresenta. E nós embarcamos ali e vão. É que nem novela, né? A pessoa, todo dia, ela tem que estar seguindo a novela para ver o que vai acontecer e não sei o que, não sei o que. Enquanto isso, a vida dela está parada. Porque ela acha mais importante saber o desfecho da novela do que o desfecho da vida dela, que é a sua novela, né? Tem gente que quer saber o que vai acontecer com o personagem A, B ou C, torce, não sei o que, mas não torce por si mesmo, né? Não torce por si mesmo. As pessoas torcem por um time de futebol, por um time não sei do que, torce por artista no cinema, na novela, não sei aonde, né? Mas não torcem por si mesmo. Você vê a loucura que, por exemplo, no futebol, né? As torcidas, neguinho mata por causa do time, neguinho gasta o dinheiro que não tem por causa de um time de futebol e tal, e não faz isso pela sua própria vida, não se organiza para defender a sua vida, não vai para a rua para defender os seus direitos, mas vai para a rua para xingar o jogador de futebol, o técnico de futebol, não vai para a rua, né, para xingar o governante que está fazendo só porcaria, né, etc. Quer dizer, são distrações. As pessoas vivem nesse mundo de distrações. E aí o que vai acontecer? O preço da distração vai vir. Esse preço da distração vai vir. Então, quer dizer, essa coisa de tudo que você faz tem uma compensação, positiva ou negativa. O descaso que você tem, por exemplo, com a saúde, o descaso que você tem com o meio ambiente, todos os descasos que você venha a ter ou tenha na vida, eles terão um preço. Eles têm um preço, terão um preço e terão uma resposta. Isso é verdade. Quando eu falo, por exemplo, de espiritualidade, o fato que eu falo de cuidar da espiritualidade é cuidar do aprofundamento do conhecimento, né, dos melhores valores que possam existir para você praticar. Não é para o outro praticar, é para você praticar. Porque para você evoluir. E você vai receber a recompensa do que você fizer espiritualmente, você vai receber também espiritualmente e vai receber também fisicamente. E vai receber emocionalmente, porque nós habitamos vários corpos ou corpos, né? Tem o corpo físico, tem o corpo emocional, tem o corpo mental, tem o corpo espiritual, né? Então, em todos os momentos nós estamos recebendo aquilo que nós plantamos de alguma forma, pela ignorância, pela ganância, pegar a rima aqui, né? Por tudo. Então nós temos que, sabe, se você quer ser bem compensado nesse universo que você vive, você tem que fazer mais e melhor. Muito mais e melhor.
Não tem meio termo nisso. Às vezes tem gente que diz, eu já acostumei com isso, né? As pessoas falaram que você é muito radical, né? Eu sempre fui radical. Todo mundo, muita gente, né? Falou, eu era radical na política, eu era radical nisso, naquilo, né? No meio ambiente. Então, nossa, uma vez eu fui num seminário do meio ambiente em Varginha. Cheguei lá, eu estava discordando da prefeitura, do prefeito, etc., que estava lá, né? E aí o pessoal falou, não, você é muito radical, tem que conciliar, tem que haver conciliação. A verdade é que a conciliação está aí na cidade hoje. O que deu isso? A nossa cidade, ela carece de atenção ao meio ambiente. Incrível, né? Tem até uma secretaria do meio ambiente, com gente empregada para cuidar do meio ambiente, mas o meio ambiente da cidade é precário. Todo ano tem queimadas, todo ano tem isso, tem aquilo, lixo jogado no terreno baldio, poluição de todos os tipos. Tá? Então, as pessoas que falavam que tinha que conciliar, agora vem o resultado disso. Né? Tem coisas que não tem como conciliar. Ou você trabalha em função do bem maior, ou você se omite e paga o preço pela sua omissão. Então não existe nada de graça na vida. Quem faz o mal vai receber o mal em algum momento. Porque às vezes as pessoas ficam esperando que seja tudo imediato, né? A pessoa fez o mal, já levou a pancada, pronto, né? Não é assim, né? Infelizmente. Se fosse assim até era bom, né? Mas não é. Não é? Porque se você acompanhasse a vida de muitas pessoas públicas, que você pensa que conhece, que você diz que conhece, você veria como é que funciona isso. Chega um momento que a conta vem. E qual que é a maior conta? Não vou dizer que é a maior, né, mas é uma delas. Qual que é a maior conta que pode vir para você? Normalmente são as dores, seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional, seja no aspecto mental e em outros aspectos, né? Porque existem outros aspectos de perdas que as pessoas têm. Então, essa coisa não existe nada de graça na vida, vamos voltar no princípio, né? Não existe. Gratuidade não existe. E nem um lugar existe gratuidade, tá? Tudo é parte da lei da compensação. Então, tem gente que fala assim, né? Aqui você faz ou aqui você paga. E é verdade. Certo? Não vou dizer que é mentira, não. É verdade. Só que esse aqui você paga, você pode não ser naquela vida da pessoa, né? Pode ser numa outra vida, pode ser numa outra dimensão da própria vida da pessoa, certo? Porque a nossa vida tem várias dimensões. Então nós temos o quê? Vamos falar do positivo, né? Nós temos que cuidar, gente, nós temos que cuidar das nossas ações, das nossas intenções, dos nossos pensamentos, né? Das nossas falas, porque toda vibração negativa atrai coisas negativas. Hoje, amanhã ou depois da manhã, a conta vem. E todas as vibrações positivas, todas elas, os pensamentos positivos, né? As ações positivas, as atitudes positivas, né? Quer dizer, tudo aquilo que você semeou, semeia e vai semear positivamente, vão ter a sua compensação, vão ter os seus frutos.
O tempo não é o tempo que você imagina que deva ser o tempo. O tempo é o tempo do universo. O tempo é o tempo do universo. Então a gente tem que entender que nós não temos o domínio do tempo. Nós temos que fazer... Eu vou falar uma coisa aqui, tipo assim, a gente tem que fazer as coisas soltar no tempo. Se quer fazer o bem, faça o bem e solte no tempo. Não fica esperando, agora, quando que eu vou ser compensado por isso? Não é poupança. Né? Aliás, poupança está embaixo, né? Não é poupança que você põe lá e daí vai ver, no fim do mês vem os juros e tal, né? Não. Você faz as coisas e joga no tempo. O que eu estou fazendo agora aqui? Poderia estar fazendo, sei lá o que, nem sei o que eu poderia estar fazendo, né? Mas eu reservo esse tempo para compartilhar as impressões que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho, porque eu queria ter muito mais conhecimento, sabe? Eu já disse que eu vou morrer ainda na ignorância, porque eu queria ter muito mais conhecimento para entender melhor tudo, a vida, e quem sabe fazer melhor, né, pela humanidade também. Então, eu estou aqui nesse momento, né, jogando no tempo, no espaço-tempo, aquilo que eu tenho de melhor nesse momento. É o meu conhecimento, as minhas vivências, as minhas leituras, o meu tempo, né, logicamente, a minha boa intenção. Então tá tudo aqui. Eu jogo o quê, gente? Eu jogo no universo. Quantas pessoas vão assistir isso aqui? Quantas pessoas vão se beneficiar com o que eu estou falando? Não sei. Mas eu sou um semeador. Tinha uma frase, quando eu comecei a despertar minha consciência, digamos assim, eu captei uma frase em algum lugar, até cheguei a sonhar com ela uma vez, que dizia o seguinte: não me procurem para a colheita, porque estarei sempre semeando. E isso é uma coisa que eu trago na minha vida. Eu venho dirigindo a minha vida mais ou menos por aí. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Faça o bem, que o universo vai te dar o bem. Faça bem, que o universo vai também te dar o bem. Eu digo assim, explore mais essa lei da compensação. Plante mais coisas boas, plante mais coisas boas. Eu estava olhando aqui para o meu esquema aqui de plantas, e flores e tal. Tem os passarinhos que estão cantando aqui no fundo, tal, que eles vêm aqui, né, visitar. Então eu estava vendo assim, né, é super legal, né? Você planta, cuida e colhe. Você planta uma flor, cuida dela, você colhe a beleza que essa flor te dá. Você planta, que nem eu plantei aqui, né, algumas frutíferas pequenas, e aí você cuida delas, tal, e elas vêm e te dão o fruto. É a lei da compensação. Você plantou, cuidou, frutificou, né? E está aí à sua disposição. Então tem muita coisa que eu digo assim, gente, a gente deve na vida plantar o bem, plantar beleza, plantar justiça, sabe? Plantar afeto. E a gente vai receber isso de volta. Pode ter certeza disso. Ok, gente? Então é isso aí a minha mensagem para hoje.
né? Para quem ficou comigo até agora aí, um grande beijo, abraço. Para quem é de beijo, é beijo. Para quem é de abraço, abraço. E espero vocês no próximo sábado. Ou então em outra live surpresa, que às vezes eu faço. Às vezes eu estou muito inspirado, né? Eu resolvo fazer outra live no domingo, etc. Eu ponho lá no YouTube. Né? Ok? Falar nisso, você gostou, você dá o seu, né? O seu positivo aí, você comenta, você compartilha com quem você acha que deva compartilhar, né? Dá uma força aí para nós fazer uma corrente do bem aí. Eu sempre falo isso, né? Vamos aumentar a nossa corrente do bem. Ok, gente? Então, tudo de bom para vocês. Paz e luz. E até a próxima.